Olá, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Eu estou aqui nesta noite para abençoar a sua vida, para deixar aqui uma palavra da parte de Deus para você. E eu quero falar de um tema que é de muita importância para nós, tá? Para mim, para você. Eu quero para ilustrar nesta noite, eu quero dizer para você que nós, seres humanos, causamos muito sofrimento a nós mesmos quando nós não nos libertamos do nosso passado. E eu quero usar para nossa meditação aqui nesta noite um texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13, melhor dizendo. Vamos ler a palavra de Deus e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você nessa noite, vai falar muito conosco nessa noite através da sua palavra. Se você tem uma Bíblia aí, abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Quero cumprimentar aqui o Juan. Ei, Juan, na paz, meu querido. Um abraço para você, tá? Você é do meu coração. Uma semana abençoada para você. Você que tem aí a sua Bíblia, onde você estiver, Portugal, Brasil, que você possa acompanhar conosco essa leitura. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 13. Acompanha comigo esta palavra. Você tem a sua Bíblia, pode acompanhar, tá? E eu vou esperar você localizar esse texto bíblico e eu quero fazer uma oração com você antes de ministrar a palavra de Deus. Eu quero orar por sua vida, orar por sua casa, por seus projetos. Então, receba a oração do pastor Gil nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nesta noite. Ó Pai, o Senhor tem me induzido, Pai, o Senhor tem me orientado a gravar esse vídeo, Pai, nesta madrugada, porque o Senhor quer alcançar alguém nesta madrugada. Senhor, que a Tua palavra fale conosco, que a Tua palavra venha ao nosso coração, que a Tua palavra venha, Senhor, confortar o nosso coração. Venha, Deus, consolar o nosso coração. Um dos nomes do Espírito Santo é Paráclito, que significa o que consola, que é o consolador, aquele que conforta. Deus esteja falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Olha, diz assim a palavra de Deus. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Vamos ler também o 14. Diz assim a palavra. Eu não obti ainda. Paulo dizendo. Nós vamos entender o que ele está dizendo nesse texto. Não que eu tenha obtido, mas eu prossigo para alcançar, pois para isso fui alcançado para Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante de mim. Amém? Quero cumprimentar aqui o Jason, a Vespasiano. Ei, Jason, graça e paz, meu querido. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui,
ele estava falando da sua corrida em busca da perfeição espiritual. O que nós precisamos entender é que nós estamos num processo de busca. Nós estamos em direção a um alvo. E o que nós precisamos entender também é que nós não somos perfeitos. Quando você olha para o apóstolo Paulo, eu sempre digo isso nas minhas ministrações, nós temos o hábito de enxergar os apóstolos como homens perfeitos, não é? Como homens que não erravam, que não falhavam. E na realidade não é isso. Quando você estuda a vida dos apóstolos, quando você estuda a vida de Pedro, a vida de Paulo, você vai descobrir que eram homens comuns. O que fazia diferença na vida desses homens era exatamente a presença de Jesus, não é mesmo? Hoje nós ministramos sobre a Páscoa e nós ministramos que quando Jesus morreu, os apóstolos eles ficaram um pouco dispersos, uns foram pescar, as mulheres foram comprar produtos para fazer a purificação do corpo de Jesus segundo a tradição judaica. Elas não fizeram isso na sexta porque Jesus morreu pouco antes da entrada do sábado, o judeu não podia realizar nenhuma tarefa. Então a Bíblia diz que quando Jesus foi tirado da sepultura e foi tirado da cruz e colocado na sepultura de José de Arimateia, a Bíblia diz que as mulheres foram se preparar para comprar as especiarias para no domingo irem lá fazer um trabalho no corpo de Jesus, que era a tradição judaica. E quando elas chegaram para executar esse trabalho, Jesus já havia ressuscitado, ou seja, se elas se prepararam para realizar esse procedimento, é porque a esperança de Jesus ressuscitar parece que tinha morrido no coração de algumas pessoas, ou pelo menos adormecido. E quando Jesus morreu, ficou aquela insegurança entre eles. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus reapareceu, a fé deles foi animada. O que eu quero dizer com isso é que o que fazia diferença na vida daqueles homens era a presença de Jesus. Meu irmão, você não tem noção como Pedro era terrível. Eu gosto muito de estudar sobre a vida dos apóstolos, gosto muito de ler sobre a vida dos apóstolos. Pedro era uma pessoa assim que provavelmente a gente nem ia querer por perto se fosse hoje, não é? Se apresentasse Pedro para nós, para a gente ser amigo de Pedro, se a gente não soubesse quem é Pedro hoje, a gente sabe, é uma pessoa que provavelmente você não ia querer por perto, por causa da falsidade de Pedro, a hipocrisia de Pedro. O que mudou Pedro foi o Espírito Santo de Deus. O que mudou os apóstolos foi o Espírito Santo de Deus. Os apóstolos brigavam entre eles. A Bíblia diz que houve grande briga entre eles para saber quem era o mais querido, para saber quem era o maior do reino dos céus. Então eram homens comuns, como eu, como você. O que eu quero dizer para ti, meu irmão, é que a presença de Deus é que pode fazer a diferença na nossa vida. O que faz a diferença na vida do pastor Gil é a presença de Deus. O que faz a diferença na sua vida é a presença de Deus. Se você abrir mão dessa presença, você está literalmente lixado. Aqui em Portugal a gente fala lixado, né? Em outros lugares fala lascado, complicado, enrascado. O que faz a diferença é a presença do Senhor. Paulo era perfeito em hipótese nenhuma. Paulo era a perfeição em pessoa? De jeito nenhum, Paulo não era. O que mudou Paulo foi a presença do Senhor. A Bíblia diz que
que era um jovem chamado Saulo, que perseguia a igreja e indo prender cristãos. Ele teve um encontro com o Senhor e aquilo ali mudou a vida dele, amém? Quero cumprimentar aqui agora o Fred. Olha, oi Fred, Deus abençoe, tá bem? O Jim também, olha, o vereador lá em Virginópolis, meu primão. Ei, Jim, um abraço, viu? Para você, para sua casa aí, para os demais primos aí de Virginópolis, região, Minas Gerais. O que mudou a vida de Paulo foi o encontro com Jesus. Por que nós estamos dizendo isso? Porque às vezes nós nos comparamos com as pessoas. Uma época eu estava ministrando uma aula de teologia em Belo Horizonte e um aluno meu diz assim, olha, você está comparando a gente com Jesus. Você está comparando a gente com Abraão. Puxa vida, não se compara a gente com Abraão. Meu irmão, qual que é a diferença? O Deus de Abraão é o meu Deus, o Deus de Abraão é o seu Deus. Então, se Deus realizou grandes coisas na vida de Abraão, por que Deus não realizaria na sua? Abraão não é melhor que você. A diferença é que Abraão quis estar com Deus. E se eu não quiser estar com Deus, isso fará uma grande diferença na minha vida. Se você não quiser estar com Deus, isso fará uma grande diferença na sua vida. Olha, nesse texto que nós lemos aqui, tem algumas coisas interessantes que Paulo fez, que se eu fizer e você fizer, nós seremos bem-sucedidos. Paulo diz assim, olha, eu não penso que já alcancei, ou seja, Paulo, ele admitiu que ele estava lutando ainda. Quando a pessoa pensa que já conseguiu, que já chegou, que já realizou, isso é um engano. Nós temos tanta coisa para realizar nessa vida, nós estamos apenas começando, nós temos projetos, nós temos nossa vida espiritual. Falando agora de salvação, que é o assunto principal desse capítulo de Paulo aos Filipenses, puxa vida, nós corremos risco, né? Os santos homens de Deus correm risco de cair, todos podem cair, todos. Quando nós estudamos teologia, nós aprendemos em aconselhamento pastoral que aquele que está aconselhando, ele tem o mesmo risco de cometer o mesmo erro que aquele que está sendo aconselhado cometeu. Se você pensa que você é perfeito, muito cuidado, reveja seus conceitos. Você pode ser um pastor, um evangelista, um obreiro, você pode ser uma pessoa influente, mas você não é perfeito, você está sujeito a cair. Todos nós estamos sujeitos a tropeçar e cair. A Bíblia diz que quando Deus olhou do céu, não viu nenhum justo, o único perfeito é Jesus. Eu não sou perfeito. Uma aluna nossa um dia perguntou assim, pastor peca? Eu falei para ela, olha, quem dera que não. Bom seria se não pecassem, se os homens não pecassem. Inclusive o apóstolo João escreveu, filhinhos, não pequeis, né? Esforcem-se para não pecar. Mas e quando pecamos? Quando pecamos, Jesus Cristo é o nosso advogado e entra ao nosso favor, tá? Agora, Paulo, ele disse, olha, eu não alcancei ainda, eu estou na luta, eu estou na batalha, né? Eu estou lutando, eu não cheguei, mas eu vou chegar, eu não alcancei, mas eu vou alcançar. E o que é que Paulo fazia para a caminhada dele ficar melhor? Ele aplicou na vida dele alguns conceitos e eu gostaria de transmitir para você esses conceitos, que isso tem me ajudado muito na minha caminhada espiritual. Eu vou fazer 49 anos, tenho 12 anos que eu fui ordenado ao ministério pastoral e a gente é tentado a não se desprender do passado, a ficar lembrando do passado, né? Nós somos tentados a isso. Paulo aplicou na vida dele, olha os conselhos. No versículo 13 ele disse, olha, uma coisa eu faço,
Ele diz: eu ainda não alcancei, mas eu faço uma coisa. Ele disse: eu me esqueço das coisas que ficam para trás. Você precisa esquecer seu passado. Você precisa deixar para trás aquilo que já foi. Quantas pessoas hoje estão numa vida boa e ficam lembrando de coisas lá de trás? Quantas pessoas hoje ficam comparando a sua esposa com a viúva, com a que morreu, ele ficou viúvo, e ele fica comparando a esposa atual com a esposa que morreu. Para com isso. Não, é a sua vida agora, é a pessoa que está do seu lado. Quantos patrões, não é? Quantos empresários ficam comparando os funcionários atuais com os funcionários antigos? Não, aquilo ficou para trás, agora é uma nova vida, né? Ah, mas a minha vida era muito melhor. A Bíblia diz que não é sábio fazer isso. A Bíblia diz que você dizer que ontem era melhor para você não é sábio. Vivo hoje, vivo o presente. Amém? Pastor Roberto, Deus abençoe, pastor em Betim, região. Pastor Roberto Rodrigues, Assembleia de Deus. Um abraço, viu, pastor? Um abração para vocês aí, para toda a sua casa, toda a igreja que o Senhor cuida aí. Então Paulo disse: eu esqueço as coisas que ficam para trás. Você precisa se desprender do passado. Conta-se uma história que uma mulher, ela empurrou o marido chegou bêbado à sua casa e ela empurrou o seu marido. E o seu marido caiu e sofreu uma lesão grave e ele ficou paralítico. E esse homem nunca mais andou. E essa mulher começou a adoecer. Ela começou a adoecer por causa disso. Ela pediu perdão ao seu marido, o marido dela a perdoou, o seu marido a perdoou. Ela conversou com o pastor na igreja, a igreja abraçou, a igreja orou com ela, a igreja apoiou e a perdoou por isso, porque aquilo afetou toda a comunidade religiosa. Deus a perdoou, tá? Deus a perdoou, mas faltava uma coisa: ela não se perdoou e ela começou a adoecer por aquilo. Então você precisa se perdoar, você precisa liberar perdão para você mesmo. Quantas vezes nós preocupamos em perdoar o outro, esquecemos de perdoar a nós mesmos? Não podemos fazer isso. Então desprenda do seu passado. O Senhor disse: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Tem gente aprisionada no passado, os psicólogos não sabem o que fazer, às vezes, porque a pessoa se prendeu no passado. Ele se recusa a abandonar aquilo do passado. E aquilo traz um fardo sobre as costas dele. E eu sempre digo nas minhas pregações aqui em Portugal que a única arma que o diabo tem contra nós é o nosso passado. Porque o nosso futuro ele não conhece, o nosso futuro está nas mãos de Deus. E o nosso passado ele fica nos acusando. Isso não é bom, isso não é legal. Você precisa desprender do seu passado. Então Paulo deixou para trás as coisas que ficou para trás, né? Ah, aquele tempo eu era feliz. Você pode ser feliz hoje. Você pode ser feliz. Eu tenho um casal de filhos e um dia eu disse assim para alguém perto da minha filha: eu era feliz e não sabia. A gente não tem o hábito de dizer isso. Eu era feliz e não sabia. E a minha filha diz assim: papai, o senhor não é feliz? Eu digo: por quê, minha filha? É porque você disse que era feliz e não sabia e hoje você não é feliz? Aquilo ali mexeu comigo de alguma forma, né? Cumprimentar aqui a Aparecida Ferreira. Aparecida, graça e paz. Deus abençoe rique e poderosamente a sua vida e a sua casa. Você pode voltar a ser feliz, sim. Não, foi no passado, não. Larga o passado, vivo hoje.
Toma o seu café hoje, come o seu queijo, come o seu churrasco hoje, curte a sua esposa hoje, curte seus filhos hoje, curte seus netos, pega seu carro, vai dar um rolé, né, como diz os jovens, vai viajar, vai na praia, curte, aproveita a sua vida, esquece o passado. Deus te deu o presente hoje, o presente se chama presente, meu irmão. É um presente de Deus para você. O que me impede de ser feliz hoje? Eu tenho saúde, eu tenho uma família, eu tenho trabalho, eu tenho teto, eu tenho alimentação. Acima de tudo, eu tenho Deus no coração. Acima de tudo, eu tenho o Espírito Santo no coração. O que me impede de ser feliz? E quantas pessoas presas no passado? Não, esquece o passado. Paulo deixou o passado para trás. Quando Paulo teve um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, Jesus disse para ele: Paulo, por que você me persegue? Paulo, ele não sabia quem era. Porque provavelmente na cabeça de Paulo, Jesus era um mito. Tinha discípulo de Jesus, irmãos, que não criam em Jesus, os irmãos de Jesus não criam nele, diz a Bíblia, os próprios irmãos não acreditavam nele, por que Paulo ia acreditar? Paulo, aliás, perseguiu os judeus exatamente por isso, porque na concepção de Paulo, Jesus era um mito e os judeus estavam causando motim por causa de um mito. Então ele começou a perseguir os cristãos. A Bíblia diz que no apedrejamento de Estevão, depois que Estevão foi morto, a Bíblia diz que eles colocaram as roupas de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo. Então Saulo, ele quando teve um encontro com Jesus, que Jesus disse: por que você está me perseguindo? Ele: mas quem é você? Quem és tu? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aquilo ali mudou Paulo. Paulo deixou o seu passado para trás e ele começou a viver o presente. Ele começou a pregar aquilo que ele não acreditava. Paulo, de inimigo do Evangelho, passou a ser pregador do Evangelho. Paulo era tão terrível na perseguição aos cristãos, né, na sua época de Saulo, que quando Deus disse para Ananias orar por ele, Ananias falou assim: mas Deus, só tem certeza? Deus, aquele camarada é terrível, Senhor. Senhor, aquele homem é inimigo da igreja, só tem certeza que só quer que eu ore por ele? Jesus disse: vá lá, impõe as mãos, ore por ele, porque eu quero usá-lo para que ele seja um instrumento na minha obra. Ele vai levar meu nome diante dos reis e dos nobres. Então o encontro com Jesus mudou a vida de Paulo para sempre. E hoje nós temos a Bíblia, são 66 livros canonizados, né, dentro do cânon sagrado. Há a Bíblia que tem livros apócrifos, 7 livros que não foram aceitos pela maioria das igrejas. Então nós temos 66 livros, temos 39 no Antigo Testamento, temos 27 no Novo Testamento. De 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13 cartas, fora outras que foram perdidas, uma carta para a igreja de Corinto, outra para a igreja de Laodiceia. Então Paulo, sem dúvida, foi transformado pela presença do Senhor e pelo encontro com Deus. Então você precisa se libertar do seu passado, né? O que você fez ontem não tem como consertar. Às vezes um motorista se envolve no acidente e as pessoas ficam assim: por que você não freou? Por que você... puxa vida, por que você não reduziu? Gente, aconteceu, resolveu o problema. Ah, se você tivesse virado à direita não tinha acontecido, mas não virou à direita. A gente precisa parar de morrer emocionalmente por causa do passado. Abriu, fecha. Quebrou, conserta. Uma certa mulher procurou o seu pastor e disse: pastor, ora por mim. Qual é o motivo da oração?
É porque eu emprestei 10 cheques para a vizinha e a vizinha não pagou os cheques e os cheques voltaram e meu nome sujou. E o pastor disse, mas que oração que a senhora quer que eu faça? Já aconteceu, agora é resolver o problema, tá vendo? Uma certa pessoa foi ao médico, ele estava em depressão profunda, estava à beira da morte, e o médico perguntou para ele, olha, se você morrer hoje, como fica a sua família? Todos os problemas da sua família serão resolvidos? Ele disse, não. O médico disse, se você morrer, vai piorar ou vai melhorar? E ele falou assim, com certeza vai piorar. Puxa vida. E o médico disse para ele, olha, se um problema tem solução, fique tranquilo, porque tem solução. Se não tem solução, não tem solução, não adianta. Se você disser, eu quero ir a pé de um país ao outro, tem solução? Tem. Então fique tranquilo. Ah, não, eu quero ir a pé para a Lua. Isso não tem solução, então você não vai morrer por isso. Você não vai ficar perdendo tempo com isso, porque não tem solução. Então Paulo se desprendeu do passado. Outra coisa que Paulo fez, olha, aqui no versículo 13 ele disse, eu deixo as coisas que ficam para trás e eu avanço para as que estão adiante. Então o seu alvo é lá na frente, não é? Se você começar hoje um curso, uma faculdade que tem a duração de 4 anos, o seu alvo é 2025, 2026. Se você começar a construir hoje uma casa que demora aí 1 ano para ser construído, o seu alvo é início de 2022, o seu alvo é o término da construção. Quando você fizer a fundação da sua casa, o alicerce, você não vai se preocupar com o furo, porque você já fez o furo. Aí você vai fazer as paredes, vai levantar as paredes da casa, você não vai se preocupar com o alicerce já está pronto, você já tem que se preocupar com outra etapa que vem após a construção da parede. Aí você vai estar pintando a sua casa e vai estar se preocupando com o reboco da parede. Não, o reboco já foi feito, agora é a pintura. Né? Você vai colocar telhado na sua casa e vai estar se preocupando com a fundação. Isso não faz sentido. Então, espiritualmente é assim, meu irmão. Espiritualmente é assim também, minha irmã. Você precisa ir sempre à frente. A Bíblia diz que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque é uma vida com Deus. A palavra crer na língua grega, que é a língua do Novo Testamento, não dá ideia apenas de acreditar, porque acreditar até o diabo acredita. A Bíblia diz que o diabo crê e ele inclusive estremece por isso. Mas é relacionamento com Deus. Quando você pega o original da palavra crer, o verbo crer, significa relacionamento com Deus, é continuidade de relacionamento. E Paulo diz aqui, olha, eu sigo adiante para ganhar o prêmio. É uma vitória, é um prêmio pela vitória. Então, meu irmão, minha irmã, o seu prêmio não está no passado, o seu prêmio está lá na frente. Um atleta começa a corrida e ele é coroado, que ganha, não no início da corrida, mas no final da corrida. O apóstolo Paulo sabiamente abordou esse assunto. Ele disse, os que correm no estádio, todos correm, mas um só ganha o prêmio. Ou seja, nós devemos correr de forma que todos nós possamos alcançar. Então, é a palavra de Deus para você nessa noite. Eu não tenho esse hábito de gravar durante a madrugada aqui em Portugal agora. Não é, já é mais de 1 hora da manhã, são 4 horas a mais que o Brasil. Mas eu me senti inspirado pelo Espírito Santo para gravar essa live aqui nesta madrugada. Eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida. Você que está preocupado com o dia de amanhã, esquece o amanhã.
A Bíblia diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, o dia de amanhã já tem o seu mal. A gente se preocupa, a palavra preocupar significa pré-ocupar a nossa mente. Você pode ter planejamento, não há problema nisso, você pode planejar a sua semana, você pode planejar o seu dia, sua segunda, sua terça, sua quarta, etc. O próprio Deus disse: apresente a mim os seus projetos, os seus planos, e eles serão bem-sucedidos. Planos são para o futuro, né? Você pode planejar a sua semana, não há problema nenhum nisso, mas você não vai se matar, você não vai adoecer emocionalmente. O que não deu certo segunda pode dar certo na terça. Eu já vi tanto aluno trancando faculdade durante um ano, depois volta novamente. Quando eu fiz faculdade de administração de empresas, foi uma luta. Eu passei para o segundo período devendo o primeiro, passei para o terceiro devendo o segundo, passei para o quarto devendo o terceiro. E quando eu me formei, eu devia mais de um período, e ali dando cheque, pedindo, tenha paciência, paga uma taxa, segura uns dias, né? E graças a Deus a gente venceu, louvado seja Deus. Aí as pessoas às vezes a pessoa precisa de ficar um mês sem fazer alguma coisa e a pessoa se mata por aquilo. Não, meu irmão, né? E as igrejas deveriam sim ensinar isso para as pessoas, né? As igrejas deveriam pregar sobre paciência. Ainda ontem eu li um capítulo do livro de Eclesiastes em que Salomão fala: a vida não se constrói rapidamente, né? Às vezes as igrejas quer ensinar a pessoa que se ela fizer uma campanha, a pessoa dentro de 6 semanas já, puxa vida, já é o mais rico do mundo. A Bíblia não ensina isso. Você é uma caminhada com Deus. O próprio Paulo teve a sua caminhada com Deus, né? Paulo ficou mais de 3 anos, irmão, sendo rejeitado pelas igrejas. Imagina você na sua igreja congregando. Aí chega um assassino de cristão para a sua igreja. Você vai dar glória a Deus pela vida dele? Não, você vai olhar de lado, vai querer sentar mais longe. É assim, irmãos, a gente não pode ser hipócrita, né? Você você deixaria o seu filho, a sua criança, aos cuidados de uma pessoa que foi preso por pedofilia? A gente tem dificuldade para isso, a gente é ser humano, meu irmão. Você vai, você vai deixar uma mala de dinheiro para uma pessoa que acabou de sair da prisão porque assaltou, fez assalto, e você vai pedir essa pessoa para cuidar da sua mala de dinheiro? A gente fica assim mesmo, a gente é ser humano, a gente não pode ser hipócrita. Não, pastor, eu confio. Não, irmão, glória a Deus, mas a gente tem dificuldade. Paulo foi rejeitado pelas igrejas durante mais de 3 anos, porque Paulo tinha sido quem ele foi. E Paulo começou a construir sua carreira ministerial, Paulo começou a construir a sua carreira de pregador, e após mais de 3 anos, né, Paulo ali sendo ajudado por Barnabé, de repente as igrejas aceitaram Paulo como pregador. E às vezes a pessoa, ele tem um mês que ele serve a Deus e ele já quer ser apóstolo. Eu sou apóstolo, chamado para as nações. E ali não, tenha paciência, Deus está trabalhando na sua vida. Lembre-se do que a palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Uma vida não se constrói rapidamente, né? Uma vida não se constrói. Quando eu fraturei o meu pé, uma certa época, eu estava sentado e o médico estava fazendo um gesso na minha perna. E eu perguntei para ele qual é o médico que estuda mais tempo. Ele disse para mim que o que mais estuda é o neurocirurgião, que depois
Parece que faz 5 anos de curso, depois tem mais 3 de residência, são 8 anos. Depois ele estuda mais 4 anos para poder abrir a cabeça de alguém para fazer uma cirurgia. E eu pensei, puxa vida, uma pessoa estuda 12 anos para poder ser médico. E às vezes a gente estala o dedo e quer que Deus faça as coisas para a gente assim em questão de minuto. Deus pode fazer? Pode, sim. Deus é poderoso para fazer. Deus pode fazer nesse momento aparecer na sala da sua casa uma laranjeira cheia de laranjas gostosas? Sim, Deus pode fazer, sim. Mas a lógica natural das coisas é que você vai ter que plantar a semente ou vai ter que comprar uma muda, uma árvorezinha, você vai ter que cuidar, e ali vem as flores, depois das flores vem o fruto. É a ordem natural das coisas. E as pessoas querem tudo vapt-vupt, né? Tinha um programa de TV antigo que um ator falava vapt-vupt, fast food, tudo rápido. Não, pastor, fiz uma campanha, agora eu quero meu tesouro, quero minha riqueza. E às vezes o pastor tem até dificuldade para ensinar para aquela pessoa que a coisa tem que ser com paciência, né? Paulo diz aqui, olha, se você analisar a conjugação verbal de Paulo, você vai entender o que eu estou a dizer. Paulo diz assim, olha, eu prossigo para alcançá-lo, né? E ele diz no 13 aqui, não penso que eu já alcancei, mas eu me esqueço das coisas que ficam para trás e vou avançando, tá? Paulo diz, vou avançando e prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio, ou seja, uma corrida. Viu, meu irmão? E que Deus abençoe a sua vida. Quero cumprimentar aqui o irmão Edson Gomes, lá de Belo Horizonte. Eu chamo carinhosamente de Vandame, né? Deus abençoe, viu, Vandame? Sua família, sua casa, seus projetos, a igreja aí do Alto Vera Cruz, em nome de Jesus, na pessoa do pastor e toda a igreja. Também toda a região eclesiástica aí de Parque Jardim, para a honra e glória do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, tá? Que Deus te dê uma semana abençoada e faça isso, esquece o passado, né? Esquece o passado, tudo que te fez chorar, deixa no mar do esquecimento. O Senhor disse, eu lanço no mar do esquecimento. Irmãos, o próprio Deus esquece as coisas, não que ele esquece no sentido de não saber daquilo, mas Deus deixa aquilo para lá e às vezes nós não agimos assim. Às vezes nós preferimos ficar ali, né, como os animais que ruminam, que alimentam, fica ruminando aquilo. Eu conversei com uma pessoa uma vez que estava afastado do caminho do Senhor e eu perguntei o que te levou a se afastar do Senhor? Porque a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus, irmãos, isso é fato. A Bíblia diz nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o perigo, nem a espada, nem a nudez, nem a fome e tal, etc. Nada pode nos separar, mas como as pessoas arranjam desculpa para se afastar de Deus, eu perguntei para ele, o que te levou a se afastar dos caminhos do Senhor? E ele disse, é porque um pastor uma vez falou uma coisa e fez uma coisa que eu não gostei. E tem quanto tempo? Havia tanto tempo, irmãos. Falei, olha, rapaz, e toda vez que eu conversava com essa pessoa, ele dizia a mesma coisa. Eu falei, meu irmão, você precisa ignorar isso, você precisa superar isso, vá para frente, segue em frente a sua vida. Irmão, se eu fosse olhar tudo que eu já ouvi que me feriu, eu parava. Se eu fosse olhar o tanto de vezes que eu fui maltratado, até mesmo por líderes que eram meus pastores, eu já tinha parado. Mas não, eu sou maior que isso, meu irmão. Você é maior que isso. Ei, minha irmã, meu irmão, você é maior que uma ofensa. Você não pode deixar que um ofensor pare a sua vida, pare o seu projeto. Segue em frente, em nome de Jesus. A pessoa falou mal de você, deixa pra lá. Não deixa a pessoa te ofender, né?
Eu conheço um pastor que ele é palhaço, não que ele seja palhaço, ele exerce a função de palhaço. E ele conta que um dia ele cometeu um erro no trânsito e ele deu uma fechada no motorista e o motorista gritou para ele: "Ô palhaço!" E ele gritou de volta: "Quem te contou?" É isso, ele não se ofendeu por isso. Meu irmão, se a pessoa te chamar de ladrão, você é ladrão? Não. Então isso não pode te ofender. Esquece isso. Né? Se a pessoa te chamar de fofoqueiro, se você não é fofoqueiro, você não precisa se preocupar, porque aquilo não pode te ofender. Se você é fofoqueiro, ele falou a verdade, de todo jeito você não pode se ofender. Então que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada onde você estiver e que você seja como José. Tudo que você colocar às suas mãos possa prosperar para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, tá? Eu tenho o nosso canal no YouTube aí, vá lá, inscreva no canal e mande esse vídeo para alguém que você conhece, que a vida dele está parada, uma pessoa que vive presa no passado, e ajude alguém, né, com a palavra de Deus, e que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Amém? Pai, abençoe essa pessoa que me ouve agora, onde ela estiver. Deus esteja com essa pessoa, que o Espírito Santo do Senhor fortaleça essa pessoa, ó Deus, e que o Senhor alcance essa pessoa com toda sorte de bênção, ó Deus, principalmente com a bênção do fortalecimento espiritual, que é o que nós mais precisamos neste momento. Precisamos de força espiritual, Senhor, mais do que qualquer coisa nesta vida. E eu tenho certeza que o Senhor está disposto a nos fortalecer, a nos ajudar e nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Glória a Deus.